Boa noite, canal Uivos inscritos. O meu nome é Rodrigo e esse relato aconteceu comigo no ano de 2001, na cidade de Paranaguá, no interior do estado do Paraná. Isso aconteceu quando eu tinha 28 anos. Bom, na cidade onde eu morava tinha várias avenidas que passavam perto da periferia da cidade, onde esses lugares, também além de serem afastados da cidade, tinha vários locais que era zona rural. Mas acontece que um certo dia eu estava passando mal de dor de garganta e eu não queria ir para o pronto-socorro, mas aquela dor só aumentava, então tive que ir. Mas o problema é que o pronto-socorro ficava do outro lado do bairro e já era por volta das 22 horas quando estava caminhando por aquelas ruas escuras. Passei por vários lugares sinistros, com terrenos baldios e alguns matos. Era assustador andar por aquelas ruas desertas. Então cheguei no pronto-socorro e estava uma enrolação danada e muita demora no atendimento por falta de médico. Acabei sendo atendido só depois da meia-noite e depois, quando terminei de passar na consulta e tomar uma injeção, logo peguei o caminho da estrada para voltar para minha casa. No início da caminhada, eu estava passando por uma estrada de terra, mas de repente eu comecei a observar alguma coisa estranha na mata. Eu vi que tinha um animal muito grande na entrada da estrada. Estava a alguns metros à frente. E o mais esquisito é que esse animal estava me observando. Ele parou e começou a me encarar. Os olhos daquele animal eram bem estranhos. Refletia uma luz estranha, amarelada. E isso me deu muito medo. Até então eu não conseguia ter certeza de qual animal se tratava. Então recuei e entrei de fininho no mato do outro lado da estrada. Fiquei quietinho, só observando a movimentação daquele animal, para ver se ele ia sair dali. Mas de repente, aquela criatura ficou em pé igual um homem e começou a cheirar o ar. Aí eu percebi que aquele animal era um lobisomem. Nisso eu já congelei de tanto medo que fiquei. Percebi que aquela criatura estava conseguindo me encontrar só pelo cheiro, porque estava sempre olhando na direção de onde eu estava acocorado. Eu estava apavorado, tentando achar um jeito de escapar daquela situação. Foi quando eu percebi que estava vindo dois homens andando a pé pela estrada, e quando eles chegaram perto de onde eu estava acocorado, falei baixinho para eles pararem de andar. Claro que eles levaram um susto da gota serena quando me viram. Afinal, eu poderia ser um bandido escondido ali no meio daquele matagal. Mas passado o susto, eu fiz sinal para eles entrarem no mato também. Pois lá na frente tinha uma criatura muito grande e andava em pé igual um homem. Logo então os dois homens começaram a olhar e não viram nada. Pensaram que eu estava doido. Mas um deles disse que era bom nos armar com pedaços de paus. Começamos a pegar as madeiras mais grossas que estavam caídas ali perto de nós. Nisso me senti mais corajoso, pois não estava mais sozinho. Começamos a andar, olhando para todos os lados, pois o lobisomem havia se escondido. A estrada de terra era escura, somente a luz da lua clareava o que dava. Eu não queria prosseguir por aquele local, mas como os homens resolveram passar, fui junto, para não ficar sozinho naquele lugar. Então começamos a andar, e quando chegou ali perto de onde estava a criatura, vimos esse animal em cima de uma árvore, ajoelhado, igual um homem, e começamos a ouvir um rosnado estranho vindo da criatura. De repente, esse animal desceu rapidamente da árvore até o chão, e ficamos cara a cara. A criatura ficou em pé na nossa frente, nos encarando e babando. Um daqueles homens tinha muita coragem, porque tentou dar uma paulada naquela criatura. O outro homem também partiu para cima da fera. Nisso, eu era o que tinha mais medo, pois fiquei paralisado, só conseguia tremer e suar frio. O lobisomem desviava das pauladas e avançava em cima dos dois. Aquilo tentava morder as pernas e os braços dos homens. Então eu gritei que era melhor corrermos, mas um deles falou para não correr, porque aquele animal iria pegar um de nós, que era melhor todos tacar madeirada na criatura.
Então tomei coragem e comecei a dar pauladas no bicho também. Estávamos com madeiras fortes nas mãos, mas a fera não sentia dor, pois continuava a pular em cima da gente. Aquilo era muito ágil e forte, e parecia não ter medo de levar uma surra. Quando conseguimos acertar algumas pancadas na cabeça do lobisomem, ele começou a ficar meio tonto. Então ficou em 4 patas, igual um cachorro. Aí eu tive a prova de perto que aquele animal era mesmo um lobisomem, porque essa criatura, além de ficar em 2 pernas, igual um homem, tinha os braços igual de um ser humano, mas era todo peludo, e as pernas eram tortas para trás, e tinha umas orelhas pontudas. Mas o rosto dessa criatura era muito parecido com o rosto de um macaco, e esse lobisomem tinha uma pelagem preta e os olhos eram bem amarelos, quase igual a uma luz. Era uma coisa espantosa de se ver, e a reação dessa criatura era de tentar pegar um de nós. Mas o problema é que éramos em 3 caras com pedaço de madeira nas mãos, tentando bater na fera, e essa criatura tentava aguentar as pancadas, e chegou uma hora que essa besta ficava em pé, e outra hora em 4 patas, para tentar vencer nós 3. Mas não dava. O lobisomem, tomando algumas pauladas na cabeça, começou a perder a luta, que não dava nem tempo dele reagir. Nisso, ele resolveu ficar em 4 patas novamente, e com esperteza correu para dentro do mato. Nós 3 aproveitamos esse momento e corremos juntos até uma pracinha que tinha bem lá na frente, mas o local estava deserto naquele horário. Chegando lá, colocando os bofes para fora, conversamos um pouco e chegamos a uma conclusão que aquela fera era um demônio disfarçado de cachorro. Mas depois dessa conversa, resolvemos sair daquele local. Corremos até chegar na avenida, onde passava algumas pessoas naquela hora, porque ficava também perto de nossas casas. Logo nos separamos em um local onde tinha muita movimentação de carro, e depois disso eu consegui com muito medo chegar em minha casa. Chegando na minha residência, eu fiquei a madrugada toda com dificuldade de dormir, só pensando nessa criatura, que para mim era um lobisomem, com certeza. Eu fiquei com tanto medo e aterrorizado que às vezes eu levantava da cama e ficava olhando pela janela, para ver se eu conseguia ouvir ou ver alguma coisa. Mas para minha sorte, não aconteceu mais nada. Logo que amanheceu, eu saí para comprar pão para minha família. Fiquei o dia inteiro só pensando e remoendo os momentos de terror que eu passei com esse lobisomem. Mas passando o dia, eu comecei a aceitar o fato que lobisomem realmente existe nesse mundo, e que eu iria tomar mais cuidado caso eu fosse sair altas horas da noite. E claro que eu fiquei interessado em saber quem virava essa criatura. Nisso eu ficava olhando para vários homens na rua, e também pensando no perigo que era voltar tarde dos bailes com os amigos. Quantos livramentos tive andando por aquelas estradas de terra. Eu até encontrei um daqueles caras que enfrentou a fera comigo, mas esse homem disse que nunca mais ouviu falar nada sobre a criatura. E durante esse tempo todo, esse homem também disse que dificilmente a criatura poderia voltar a atacar nessa região, porque esse cara falou que com certeza esse lobisomem não era dessa região, estava só de passagem, porque nem sempre o homem que vira lobisomem ataca na mesma cidade em que mora, pois eles não querem ser descobertos. E pensando bem, esse cara tinha razão. Com certeza, quando ele voltasse à forma humana, ia fugir da cidade no mesmo dia. Por isso não iríamos mais achar ele por ali. Mas passou-se muitos anos e nunca mais ouvi nenhum relato dessa criatura pela minha região. Assim como essa fera apareceu, desapareceu de repente. Mas uma coisa eu digo: cuidado quando vocês forem andar em lugares afastados, perto de estradas de terra e perto de matas, porque vocês podem dar de cara com o lobisomem, porque normalmente eles se escondem nesses locais, e pode ser qualquer hora da noite. Bom, esse foi o meu relato. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Meu relato se deu no ano de 1992. Bom, para começar a história, nessa época eu estava separado da minha mulher
e também estava trabalhando numa fazenda como caseiro. Morava sozinho. Meu serviço ali era vigiar o local, fazer cercas, reparos, cuidar das criações, coisas normais do homem do campo. Nessa região havia vários tipos de animais silvestres, mas com certeza era um bom lugar para se viver. Certa noite, por volta da meia-noite, como de costume, estava fazendo uma ronda rápida pela fazenda, para ver se estava tudo bem, e como estava com pressa, não levei meus cachorros. Nessa noite, só levei a minha espingarda, caso aparecesse algum perigo pelo caminho. No meio da ronda, a uns 80 metros à frente, vi um animal passando pela cerca da fazenda. Vi que era muito grande esse animal. Fiquei escondido, atrás da moita, para ver o que era aquilo. Não consegui identificar, pois estava muito escuro. Bom, eu pensei melhor e não quis me arriscar de enfrentar esse animal, porque eu não tinha trago os meus cachorros nessa ronda. Então resolvi voltar para casa, porque aquilo poderia ser uma onça. E aquele animal, não encontrando nada na fazenda, acabaria indo embora sozinho. Também não me preocupei muito, pois as galinhas e os outros animais de criação ficavam bem protegidos. Acabei voltando para minha casa e dormi normalmente. Quando amanheceu, voltei ao trabalho, e quando eu cheguei no galinheiro para alimentar as galinhas e os outros animais, tive uma grande surpresa com o que tinha acontecido. Vi várias galinhas mortas e com certeza algum animal tinha conseguido entrar ali dentro. Fiquei olhando para ver se via alguma abertura, mas nada. Quando olhei para cima, vi que tinha um buraco em cima do telhado. Dificilmente um animal conseguiria subir ali para tirar as telhas e fazer um buraco, e depois sair de lá de dentro. E se fosse um ladrão, ele apenas entraria lá dentro para roubar as galinhas, e não comer e matá-las com crueldade. Claro que liguei esse ataque àquele animal grande que eu tinha visto na noite anterior. Comecei a pensar o que era aquilo. Na minha cabeça, eu imaginava ser uma onça. Então, sendo assim, eu deveria ter mais cuidado na fazenda, porque aquele animal era muito grande. Ainda bem que tinha muitas galinhas no galinheiro e o meu patrão não iria sentir falta dos animais que a fera tinha matado. Então eu arrumei o telhado do galinheiro e aproveitei e deixei uma armadilha. Peguei várias lanças com as pontas para cima para que nenhum animal pudesse mais entrar por cima do galinheiro. Depois de terminar os outros trabalhos que eu tinha que fazer durante o dia, voltei para casa. Fui descansar. Mas quando a noite chegou, os cachorros da fazenda não paravam de fazer barulho. De repente, se aquietaram. Mas aí passou um tempo, mais ou menos 2 semanas, e nada desse animal aparecer novamente. Até que certa madrugada, eu vi os meus cachorros latindo para algo. Então fui olhar pela janela para ver o que estava acontecendo. Ouvi os meus cachorros que estavam perto da porteira da fazenda, mas eu percebi que os cachorros estavam em uma parte escura e os latidos eram latidos de medo. Bom, com aquela situação toda, eu peguei a minha espingarda e apaguei a luz de casa. Fiquei escondido de tocaia, para pegar qualquer coisa que aparecesse por ali. Mas passou mais ou menos meia hora e os cachorros diminuíram os latidos. Parecia que o animal que estava ali tinha desaparecido ou tinha ido embora. Mas de repente, eu comecei a ouvir uns barulhos estranhos na janela do fundo da casa. Achei estranho, porque não poderia ser os cachorros. A janela era alta e os cachorros não alcançariam. Aí eu fiquei meio ligeiro, porque com certeza poderia ser um ladrão. Então peguei a espingarda rapidamente e fui para o cômodo de onde vinha o barulho. Fiquei em silêncio até aparecer uma oportunidade para reagir. Até que de repente eu comecei a ouvir alguns rosnados estranhos perto da janela. Eram rosnados roucos. Era de dar medo o som que aquele animal fazia. Como eu estava escondido dentro de casa, eu não tinha visto que tipo de fera era. Mas de repente, os cachorros chegaram latindo e cercando aquilo. Olhei pela fresta da janela para ver que animal era. Tomei um baita susto e não podia acreditar no que meus olhos estavam vendo. Era um cachorro enorme, estava em pé, com as pernas tortas, olhos acesos e amarelados. A cabeça era de cachorro e o focinho também.
A pelagem do corpo era toda preta e falhada. Aí eu caí na real que aquilo era um lobisomem. As minhas pernas travaram, fiquei com calafrios na hora, mas eu aproveitei o momento que os cachorros estavam latindo para a fera e abri a janela. Dei 2 tiros no bicho. Aquilo rolou pelo chão e começou a correr em direção do mato. Os cachorros foram atrás daquela fera, mas o lobisomem conseguiu fugir. Nessa noite eu não consegui dormir, fiquei quietinho dentro de casa, armado e esperando amanhecer. Chegando o dia seguinte, eu estava muito assustado com o que tinha acontecido. Acabei reforçando as portas e janelas de casa, porque eu achava que esse episódio poderia se repetir. Até deixei meu carro estacionado perto da porta, caso eu precisasse fugir dali. Mas depois vai passando os dias e nada daquela fera voltar. Mesmo assim, depois que você passa por uma experiência dessa, as imagens da fera ficam toda hora batendo na sua cabeça. E você não dorme mais em paz, principalmente se você mora sozinho dentro de uma fazenda. Num outro dia, eu estava caminhando em uma estrada perto da fazenda. Foi quando o caseiro de um sítio vizinho, que era um amigo meu, me chamou para uma conversa. E ele me perguntou se eu tinha visto algum animal estranho pela fazenda. Aí eu disse que sim, e contei a minha história para ele. Esse meu amigo me disse que já viu a fera perto da sua fazenda também, e que ele conhecia algumas pessoas que relataram terem sido atacadas por esse lobisomem. Ele também me falou que havia um homem de madrugada pelado nessas matas e que ele tinha certeza que era um novo trabalhador que tinha vindo trabalhar numa fazenda ali por perto. Então disse que a situação poderia ser real e que os moradores das redondezas estavam correndo risco de serem atacados por essa fera. Resolvemos então vigiar esse tal homem que virava lobisomem. Meu vizinho disse que queria fazer uma armadilha para ele, mas como ele estava sozinho, ele não tinha coragem. Então eu concordei em ajudá-lo. Começamos a colocar o nosso plano em ação. Ficamos alguns dias de tocaia na fazenda, onde este homem que virava bicho trabalhava. O meu amigo disse para ter paciência, porque algum dia ele iria se transformar. Mas certa noite, vimos esse homem sair da sua casa mais ou menos 11 horas da noite. Estava sem camisa. Ele ficava meio que olhando para os lados e foi andando até o matagal que estava para fora da fazenda. Ele desapareceu no meio da escuridão. Esperamos um pouco de tempo e depois fomos armados atrás da trilha que ele deixou. Vimos suas marcas caídas no chão, como se ele tivesse rolado. Pegamos a calça dele que estava caída no chão também e levamos embora. Estávamos com medo na hora, saímos do local rapidamente. Voltamos para a caminhonete do meu amigo e ficamos ali, esperando aquele homem voltar para casa. Mas quando deu por volta de 4 horas da manhã, vimos o homem voltando para casa. E como nós tínhamos pegado suas calças, ele estava completamente nu. Então saímos da caminhonete e cercamos eles na porteira da fazenda. Esse homem começou a chorar e pedia para não fazermos nada com ele. Então perguntei por que ele estava pelado aquela hora. Ele disse que sofria de problemas de cabeça e que às vezes dava um apagão em sua mente. Ele aparecia pelado e longe de casa, e não entendia como isso acontecia com ele. Claro que não íamos fazer mal àquele homem, mas demos um susto nele. Falamos que tinha visto ele virado em lobisomem, e que se a gente pegasse ele dentro das fazendas, íamos dar um fim nele. Deixamos ele ir para casa e passamos a vigiá-lo. O fato é que nós não tínhamos certeza que aquele homem era lobisomem, pois não o vimos de fato se transformando. Mas os dias foram passando e logo descobri que esse tal homem que andava pelado pelas matas sumiu da região e deixou seu emprego de caseiro para trás. E nunca mais ouvimos falar de avistamento de lobisomem. Bom, essa história é do Sr. Alves e aconteceu nas redondezas da cidade de Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul. Boa noite. Olá, meu nome é Vanderlei e esse relato aconteceu comigo no ano de 2002, quando eu tinha 35 anos e fui morar na cidade de Alfenas, interior do estado de Minas Gerais. Eu morava em uma casa perto de uma área rural da cidade e na frente da minha casa passava uma estrada de terra.
Tinha também alguns vizinhos que moravam ali por perto. Se você já morou em regiões assim, sabe que na parte da noite, nesses lugares de mata, as estradas são bem escuras. Certo dia, um dos meus vizinhos, que era evangélico, me contou uma história cabulosa do que tinha acontecido com ele. Esse homem me disse que há 2 dias ele estava de carro voltando do monte, que é um lugar onde os evangélicos se reúnem para orar. Ele estava com a família e já era altas horas da noite. Quando ele chegou perto da estrada de terra, onde nós morávamos, de repente passou um grande animal na frente do carro. Ele freou bruscamente e reparou que o animal parou logo adiante, no meio da estrada, e ficou em 4 patas encarando eles. Naquele momento, o homem ficou também olhando para aquela criatura estranha, porque ele não sabia identificar que tipo de bicho era aquilo. Mas esse animal foi para o canto da estrada. Então o homem prosseguiu com seu carro, até que colocou o farol bem alto na cara desse animal. Ele estranhou o que viu e buzinou. Nesse momento, aquela criatura que estava no canto da estrada ficou muito furioso e ficou em pé, igual uma pessoa, e veio para cima do carro. O crente, desesperado, deu ré com seu carro e foi saindo da estrada. A criatura desistiu de persegui-los e sumiu no meio da vegetação. O homem acabou admitindo que aquele animal com certeza era um lobisomem, porque pelas escrituras do Evangelho, o rei Nabucodonosor também se transformou em lobisomem. Ele me falou que essa criatura, em pé, lembrava muito um homem, mas era todo peludo. Esse animal era bem escuro e tinha os olhos bem amarelados, que pareciam sair luzes deles. Bom, eu fiquei meio preocupado com essa história, mas como a mulher desse homem também confirmou o relato, eu fiquei meio balanceado em acreditar nessa história. Mas com certeza, também esse casal de evangélicos, que além de serem muito amigos meus, com certeza só contaram para mim porque sabiam que eu gostava de caçar animais no mato. E se caso eu ouvisse mais relatos dessa fera pelo local, era para eu tomar alguma atitude de caçar esse tal lobisomem. Mas como não foi comigo o avistamento, eu só fiquei pensando se era mesmo verdade ou não essa história. Não fiquei preocupado com isso e continuei a minha vida normalmente. Passando algumas semanas, esse casal de amigos voltou a conversar comigo e me disseram que essa criatura teria aparecido outra vez pela região, porque uma irmã da igreja disse que a criatura era um lobisomem e teria tentado invadir a sua casa. Ela disse que olhou pela janela e viu seus cachorros brigando com aquela fera em seu quintal. A criatura era toda negra, parecia homem e cachorro. Seus cachorros espreitavam a fera, que pegou um leitãozinho e colocou embaixo do braço igual uma pessoa e levou embora. A família daquela irmã ficou com muito medo da criatura. Não tiveram coragem de sair lá fora e dar de cara com a fera. E com essa outra história, eu não sabia se era coisa inventada ou se existia lobisomem mesmo. Mas nisso, eu fiquei em dúvida. Peguei a minha espingarda e meu facão e comecei a fazer algumas rondas pelas estradas da região. Andei pelas ruas por alguns dias e não vi sinal de nenhuma criatura. Mas acontece que certo dia eu comecei a ouvir muitos uivos dos cachorros dos vizinhos. O clima estava pesado. Estava acontecendo alguma coisa para os cachorros estarem daquele jeito. E nessa hora decidi subir para a laje da minha casa, que era um sobrado. Quando cheguei na laje da minha casa, olhei para baixo, para a rua, e vi uma criatura se escondendo por entre os matos. Percebi que não era um cachorro normal, parecia mais um macaco. Eu estava em dúvida se era o mesmo animal que os crentes teriam visto na estrada. Nisso que eu estava olhando, percebi que a criatura era muito grande. Era uma coisa do tamanho de um jumento. De repente, a criatura começou a rodear uma casa ali próximo. Percebi que ia entrar na casa. Fui buscar a espingarda. Quando voltei, vi aquele animal tentando empurrar a janela da casa para abrir. Nesse momento, eu não atirei na fera, pois poderia errar o tiro e acertar em alguma pessoa que estaria dentro da casa. Então, quando a fera foi para o quintal da casa, deu para eu ver melhor, pois tinha uma luz acesa no quintal. Então, dei 2 tiros nessa criatura. E nesse momento, aquilo correu para a cerca e eu continuei atirando.
Como estava um pouco longe, não sei se acertei, mas o lobisomem conseguiu quebrar a cerca e correu pelos fundos da casa. E depois disso eu entrei correndo para dentro da minha residência. Tranquei todas as portas e janelas, porque eu estava assustado com o que vi. Fiquei pensando nesse lobisomem a noite toda. Aquilo com o corpo todo peludo, pernas tortas, só poderia ser um lobisomem mesmo. Bom, ainda bem que esse lobisomem não voltou mais naquela noite. Mas no dia seguinte, fiquei pensativo, porque como poderia existir realmente uma criatura dessa? Porque só ouvi falar em histórias e em filmes. Mas acabei vendo e sabendo que esses seres existem mesmo. E é um perigo essa criatura voltar nessa região e acabar matando alguém. Curioso, fui até a casa da vizinha, aonde essa criatura apareceu. Fui ver se encontrava algum tipo de pista do lobisomem. E não tinha nada por ali. Resolvi então andar por uma trilha de marcas de árvores que tinha por perto. Andei mais ou menos 15 minutos e nada de pista daquela criatura. Até que cheguei perto de umas árvores que tinha muitos arranhões profundos de algum tipo de animal. Então deduzi que foi aquele lobisomem que fez aquelas marcas ali naquelas árvores. Então ali seria uma espécie de rota dele. Não sei se aqueles arranhões na árvore eram uma pista ou não, só sei que ainda estava traumatizado com a aparição do lobisomem e acabei saindo daquele matagal. Mas mesmo assim, ainda voltei naquele local algumas vezes para ver se achava alguma coisa. Mas claro que quando eu ia para a mata, levava a minha espingarda com a desculpa que eu ia caçar. Alguns dias depois, eu entrei nessa mata de novo e quando eu cheguei perto da árvore que o lobisomem tinha arranhado, eu vi um rapaz rondando ali por perto. Reconheci aquele rapaz. Era membro de uma igreja que tinha perto da minha casa. Então me aproximei e perguntei se ele veio para orar na mata. Ele me respondeu que sim, e que também estava conhecendo aquele lugar para trazer os irmãos da igreja na parte da noite. Então falei para ele tomar cuidado, porque tinha uma criatura que rondava aquele local, que era melhor ele não levar ninguém naquele lugar. Depois que eu falei isso para ele, ele foi embora. Depois de alguns dias, eu acabei deixando meio de lado essa história de lobisomem e continuei a minha vida. Mas claro que eu comecei a evitar sair na parte da noite, porque corri o risco de encontrar de novo essa criatura. Certo dia eu estava passando na frente da igreja e vi o rapaz que estava na mata. Ele estava em frente da igreja, conversando com algumas pessoas. Fiquei curioso sobre a vida desse cara e perguntei para um dos membros da igreja quem era aquele homem. Fiquei sabendo que esse cara veio de outra cidade há poucos meses e também ele era o único crente dessa igreja que não gostava de ir junto com os irmãos no monte. Achei estranho, pois ele havia me dito que estava ali na mata conhecendo o lugar para ir com os irmãos. Foi muito estranho isso. Eu já fiquei meio cabreiro com esse moço. Com minhas suspeitas, comecei a seguir esse rapaz. Fiquei de tocaia perto de sua casa. Quando deu mais ou menos 9 horas da noite, vi esse cara sair da sua residência com uma bolsa nas costas. Fui seguindo esse cara pelas estradas e dali a pouco ele entrou naquela mesma mata onde tinha as árvores arranhadas. Claro que eu não entrei, fiquei olhando de longe. Voltei para minha casa pensativo. Então decidi voltar para a casa dele e ficar lá de tocaia para ver que horas e como ele iria voltar para casa. Quando começou a amanhecer, por volta das 5 horas da manhã, vi o rapaz chegando. O mais estranho é que esse rapaz estava com uma roupa diferente da noite anterior. Ele entrou na casa e logo em seguida passei em frente, olhando, e nesse momento ele me viu pela janela. Ele ficou olhando bem assustado para mim, meio que me encarando. Disfarcei e fui embora. Depois dessa história toda, resolvi frequentar a mesma igreja onde esse cara congregava. Certo dia entrei na igreja, sentei no banco e fiquei ouvindo o pastor. No banco da frente estava sentado o suspeito. Ele não me viu. Esperei o momento certo e fui conversar com esse rapaz. Puxei assunto com ele e acabei dizendo para ele que estava com vontade de ir para o monte e se ele poderia ir junto comigo. Ele falou que ia, mas só poderia ser altas horas da noite. Eu disse para ele que aceitava, mas que levaria minha espingarda, para caso aparecesse alguma criatura dentro do matagal ou por perto do monte. Ele disse que tudo bem. Nesse tempo, ele marcou a data, que seria daqui 2 dias.
Chegando a data para ir para o monte, eu fui até a casa do suspeito e fiquei chamando ele por horas. Um dos vizinhos saiu para fora e me falou que o rapaz havia ido embora de uma hora para outra e que o achava estranho, pois ele ficava nos montes a madrugada toda, só voltava de manhã. Eu disfarcei e pulei a janela da casa do rapaz. Eram 2 cômodos e não tinha mais nenhum móvel lá dentro. Verifiquei alguns papéis que estavam espalhados na casa. Vi um calendário de datas que tinha algumas datas da semana rabiscadas com um X. Acabei levando o calendário comigo e depois analisando bem, com muita calma, aquele calendário, descobri que as datas marcadas com X eram noites de lua cheia. Eu ainda estava cabreiro porque esse lobisomem poderia ser outra pessoa, mas era muita coincidência. Passou-se meses e não vi mais nenhum relato dessa criatura, pelo menos não na minha região. Às vezes fico pensando nessa criatura e por causa daquela experiência que eu tive com esse ser, eu fico reservado e até meio assustado. Sinto muito medo de ver um lobisomem novamente e penso que pode ter diversos lobisomens por aí à solta. Esse foi o meu relato. Obrigado a todos. Chegamos ao final de mais um vídeo, família Uivos, lembrando sempre que não atestamos a veracidade dos fatos e tampouco a autoria dos mesmos. Fica a critério de cada um acreditar ou não. Hoje o meu salve vai para Joana, Alcélio, Adria, Ana, Canal Fabuloso e Mais Histórias, Canal NS Oculto, Simone Lima, Débora Gomes, Camila Urana, Maria Luísa dos Santos, @Tonemaí, Rosângela Mendonça, Eleniuele Araújo, João Passoni, Dayana Mendonça, Ana Cristina, Rosimeire Ramos, Velda, Iraci Souto, Valdileia Auxiliadora, Melissa Tavares, Valdene Ferreira, Rita Borges, Karina Alves, Kátia Cristina, Tânia Reis, Rosana Souza, Silvio Lemes, Janaína Medeiros, Sônia de Oliveira, Oliveira Flora Siqueira e Eliane Nascimento. Família, peço a vocês que continuem comentando, curtindo, deixe aquele hype, compartilhe o vídeo para ajudar o canal Uivos. Me despeço de todos vocês já sentindo saudades. Um forte abraço com todo o meu carinho e gratidão. E até sexta-feira.